posso fazer cardio todos os dias, se é necessário fazer cardio todos os dias. Porque, claro, se eu escolhi a modalidade musculação, por que eu tenho que morrer na esteira? Então, vou fazer só esteira. Legal, vamos lá. Já clica no gostei, se inscreva aqui no canal. Toda vez que eu faço alguns gestos engraçados, eu sei que vai virar thumb. O Silvão é demais. Beleza. Vamos entender o que o aeróbico pode fazer para um indivíduo. Acho que esse que é o ponto. Veja só, esse indivíduo ele faz musculação. Musculação aumenta a quantidade de massa muscular. Você vai dizer, Leandro, a parte de musculação não cresce nada, porque não tem minha assessoria. Não, porque você está fazendo errado. Então, neste momento, você precisa treinar a musculação corretamente para ter bons resultados. Então, eu treino corretamente e eu tenho hipertrofia. A musculação melhora marcadores de saúde? Sei lá, melhora a glicemia, melhora a colesterol. Sim, é uma atividade física que ajuda muito nisso. Porém, o que a literatura nos mostra? Agora, não, você defende a bandeira da musculação e tal, você vai queimar o teu esporte? Não. Eu defendo a bandeira da saúde e da honestidade. Então, quando você analisa cientificamente musculação e exercício aeróbico, o exercício aeróbico ele melhora mais os marcadores de saúde do que o da musculação. Obviamente, o da musculação melhora e muito. Mas, se você quer, por exemplo, melhorar a sensibilidade à insulina mais rapidamente, através dos aeróbicos você consegue isso. Novamente, não quer dizer que você precise. Tem gente que tem muita necessidade, tem gente que tem, já atendi muitos alunos que tem uma genética de exames mesmo, né, de sangue, de marcadores de sangue ruins, então você precisa puxar um pouco mais, etc. Então, se eu precisar disso, o aeróbico é fundamental, porém a musculação vai fazer. Ok. Então a musculação melhora marcadores de saúde, faz gastar calorias e faz emagrecer. Vou conciliar isso com uma boa dieta, lógico, sempre sem dieta a gente não vai sair do lugar, então calculei meus macros. Leandro Twin já ensinou a calcular os macros aqui já. Tem que contratar sua assessoria? Pô, posso até elaborar para você, mas tem aqui no canal, Leandro Twin, mais tema é só procurar, de graça. Quando você monta os macros, faz o treinamento, você melhora a tua composição corporal e tua saúde. Então vamos dizer, você aí, garotão viril, namora com uma professora de educação física. Essa sua namorada quer fazer um terra, aí o que ela faz? Te dá a barra, né, para você fazer o levantamento terra, é óbvio. Aí na hora de você fazer aquele terrinha, né, que você sente pegar bem aqui atrás, inclusive, posterior de coxa, você percebe que o seu coração acelera, você fica mais ofegante. E não é emoção. E na verdade é porque você está cansado. E aí você abandona o teu projeto do terra e decepciona a sua namorada personal trainer. Só que você não levou os seus músculos até a fadiga. O teu coração e pulmão falhou antes. Do ponto de vista do corpo como um todo, ok, isso é legal. Mas do ponto de vista da musculação visando hipertrofia, eu tenho que falhar músculo. Eu nunca quero que meu coração e meu pulmão limite o final de exercício. Eu quero que os músculos não aguentem. Então, para esse caso, foi muito ruim. Como é que eu melhoro isso? Fazendo cardio. Então, a quantidade de cardio, ela depende de alguns fatores. Vamos dizer que voltando agora um pouquinho, eu estava lá naquele projeto de emagrecimento, estou fazendo musculação e tal, porém, eu quero aumentar um pouco o gasto calórico. Então, eu vou fazer o quê? Beleza, vou meter ficha então, ao invés de fazer 4 exercícios de peito, eu vou fazer 8. O que vai acontecer? Obviamente aqui depende de várias variáveis, né? Mas vamos colocar aqui que você está fazendo um excesso de treinamento de musculação localizado, você vai entrar num processo de overtraining. Então o seu peito não recupera, ele não cresce mais, você se lesiona, etc. Lembrando que nós temos 2 tipos de overtraining, tá? Inclusive falei muito disso nos meus cursos. Temos o overtraining geral, que é aquele que quando você entra você se sente mal e tal, você fica realmente indisposto. Nós temos um overtraining localizado, que poucas pessoas falam, que é, por exemplo, o peito não se recupera. Tem gente que treina, sei lá, panturrilha todo dia, sendo natural, com volume muito alto. Ele está num overtraining localizado, não recupera, não cresce. Quando ele diminui a carga de treino, bum, ela sai. De qualquer forma, esse indivíduo não pode dobrar a carga de treino de musculação dele. Então o que ele faz? Ele coloca aeróbico na rotina. Agora, a pergunta é, posso colocar todos os dias? A pergunta antes que vem dessa é, preciso? Porque se eu não precisar, eu estou me exercitando à toa. E não só estou me exercitando à toa, como estou também criando um ambiente muito aversivo para os meus resultados. Porque um excesso de aeróbicos, sem necessidade, sem recuperação, pode tirar a performance da musculação. A energia vital nossa é uma só. Então, atendo alunos que, sei lá, jogam tênis e treinam musculação, fazem squash, jiu-jitsu,
Quer dizer, atleta sem competir, né? Atleta remunerado. Ok, esse tipo de indivíduo ele tende a render menos nos treinos de musculação. Tá? Inclusive eu atendi até um essa semana, não essa semana você está vendo no vídeo, porque enfim, né? Mas eu atendi um essa semana que era ciclista. Aí você vai dizer, Leandrão, esse aí deve ter muito, né? Não, ele era realmente do pedal. E ele vai fazer menos musculação, tá? 2, 3 vezes por semana, muito mais para prevenção de lesão do que para hipertrofia muscular, ainda que ela vai acontecer. Ou seja, você fazer aeróbicos todos os dias precisa de uma necessidade e de uma capacidade. Sempre que um professor vai prescrever um treinamento de qualquer coisa, ele leva em conta 2 fatores: necessidade e capacidade. Esse indivíduo precisa fazer, ele pode fazer, ele tem condição de fazer. Pegamos indivíduos fisiculturistas próximos de uma fase de finalização. Naquele momento ele está em hipocaloria. A hipertrofia para ele, mesmo com uso hormonal alto, não é provável. E ele tem que secar cada vez mais a gordura. Então ele tem uma necessidade e por ele estar ali condicionado, vamos colocar assim, ele tem a capacidade. Então ele vai fazer 2 aeróbicos por dia, mais a musculação, porque ele precisa e pode. Aí eu vou pegar uma outra situação, esse mesmo fisiculturista em off, ele não precisa secar a gordura, ele tem que treinar pesado, porque ele está em hipercaloria e ele tem que construir fibra nova. E para construir fibra nova, ele tem que descer o pau no treino. Então esse indivíduo, pelo contrário, eu vou tentar não colocar muito cardio para ele, vou colocar um pouco porque ele precisa de saúde, ele precisa melhorar, por exemplo, o condicionamento cardiorrespiratório, minimamente para se manter condicionado, melhor condicionado. Porém, eu diminuo o aeróbico dele porque ele não tem necessidade e a capacidade ele tem, só que vai limitar um outro ponto que é a hipertrofia muscular, que nesse momento da periodização é muito importante. Então, esse indivíduo não vai poder fazer todos os dias se ele quiser ter sucesso na carreira dele. Então, você precisa avaliar novamente para fechar capacidade e necessidade. Twin, adorei muito o vídeo, né? Sempre adoro todos os vídeos. Nossa, muito obrigado. Eu mesmo já falo por você para massagear o meu ego. Eu sou desses assim meio... Mas eu tenho um outro vídeo para você que é tudo sobre aeróbicos. Então, você quer entender sobre os aeróbicos, sobre a importância da musculação, sobre o que desencadeia no nosso corpo. É um vídeo recordista de visualização aqui. Então é porque o pessoal deve gostar. Dá uma conferida.